Olá, minha gente, boa tarde! Está começando Vozes da Cidade, aqui com o seu amigo Rafael Soares, direto do estúdio da TV Evangelizar em Maringá. Para Maringá, para mais de 40 cidades, o nosso programa é exibido todas as tardes de segunda a sexta. Nós estamos aqui com você, pelo YouTube também, TV Evangelizar Oficial, quase 2,5 milhões de inscritos. Se inscreva, receba sempre um conteúdo de qualidade. Eu gosto de dizer isso, é qualidade, conteúdo da boa notícia, trazendo muita coisa boa para você e para toda a sua família. Você sabe que todas as tardes nós temos um convidado e hoje vamos falar do lançamento do livro Poderes em Conflito. O nosso convidado é o historiador, ex-secretário de Cultura de Maringá, idealizador do Maringá Histórica, o Miguel Fernando Pérez Silva. Seja muito bem-vindo, Miguel. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, viu? Parabéns pelas estruturas. Eu ainda não conhecia as novas instalações de vocês. Nova casa. E vocês estão de parabéns, porque toda vez que há uma melhoria e um avanço no campo das comunicações, frente às dificuldades tecnológicas que a gente enfrenta, a gente tem que comemorar. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Pode se sentar, Dá fique licença. à vontade para conversar com a gente. Coloca na tela, por gentileza, a capa do livro do Miguel. Já tem aí na tela? Olha aí, você já está conferindo aqui o convite. É o convite do lançamento, 25 de novembro. Está aparecendo aí na sua tela, 25 de novembro, já fica o convite aqui para você. Antes de eu começar o nosso bate-papo, tem matéria, por favor, coloca no ar. Um encontro com pais para falar de paternidade e da valorização da figura paterna na família. A iniciativa do Núcleo de Atendimento ao Cidadão e à Comunidade, do Ministério Público do Paraná, contou com a palestra de um pai com P maiúsculo. Autor do livro O Papai é Pop, que vendeu 300 mil cópias e ganhou versão para o cinema, Marcos Piangers tem orgulho do papel que exerce na criação das duas filhas e faz questão de compartilhar as experiências e incentivar os pais a serem presentes. O homem não tem só o dever de ser um bom pai, ele tem o direito de ser um bom pai. E ao descobrir esse direito, eu acho que nasce uma nova família e nasce uma criança muito mais feliz, muito mais bem cuidada. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontam que mais de 6.600 crianças foram registradas sem o nome do pai no Paraná em 2023. Somente neste ano, o núcleo do Ministério Público já conseguiu regularizar extrajudicialmente 103 registros de nascimento de pessoas em Curitiba que até então contavam somente com o nome da mãe em suas certidões. Mas ter o nome do pai na certidão de nascimento não é o suficiente. A criança precisa da presença paterna em sua formação. Paternidade responsável. Essa é a bandeira defendida pelo Ministério Público. Por isso, nós estamos realizando esse primeiro evento para em 2025, nós atuarmos aí com mais força, além da questão jurídica, colocar esse tema da paternidade responsável efetivamente na vida cotidiana dos pais. Fabiano tem 48 anos e somente agora, após a morte do pai biológico, decidiu buscar o registro dele na certidão, o que vai além de ganhar mais um sobrenome. É preencher um vazio. Uma satisfação, a alegria de preencher esse espaço vazio com o nome do meu pai biológico na certidão de nascimento traz, para mim, e eu acredito que para todas as pessoas que buscam por isso também, traz o complemento ali, parece que o fechamento de um ciclo, Este foi o primeiro encontro com pais. A meta do Ministério Público é realizar debates como este semestralmente. Esse é o Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Tá aí, aparecendo na tela, coloca por gentileza o lançamento do livro Poderes em Conflito, do Miguel Fernando, ele que está aqui com a gente. Miguel, mais um lançamento, Poderes em Conflito. Conta um pouquinho desse lançamento pra gente. Mais um lançamento que nós estamos fazendo. Mais um livro dedicado à história de Maringá. Este, em específico, é fruto de alguns anos de reunião de documentos, avaliações de dados, de fontes, que eu tive o privilégio de poder desenvolver ao longo do meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá. E ao concluir o mestrado, que foi orientado pelo professor Reginaldo Benedito Dias, a gente chegou à conclusão que
era uma informação muito significativa que nos ajuda a entender a formação do município de Maringá e que nós precisávamos publicar. Então, a rigor, é uma temática quase inédita, porque ela foi pouco trabalhada por outros autores, inclusive autores que vivenciaram aquele momento, mas a gente registra os conflitos que se deram entre as lideranças empresariais, sociais e políticas da cidade de Maringá na primeira gestão do município. Porque logo que Maringá ela se conquista a sua emancipação política, se torna município, acontecem as eleições, tem o primeiro prefeito, os primeiros vereadores, e o primeiro ato do executivo é instituir o Código Tributário para arrecadar impostos e, dessa forma, abastecendo os cofres, executar projetos e ações pela cidade. Mas aquele primeiro Código Tributário não caiu muito bem. A sociedade maringaense achou que o prefeito da época, o Inocente Villanova Júnior, havia carregado nas tintas, pesado na caneta, e aí foi para cima do prefeito. E este para cima não é só um enfrentamento, de fato. Em alguns casos, chegou a acontecer embates, conflitos, as vias de fato, verdadeiramente dizendo, né? A Associação Comercial de Maringá, recém-fundada, a Associação Comercial é fundada em abril de 1953, o prefeito começa a sua gestão em dezembro de 52, ela levanta aquela bandeira para enfrentar o prefeito. E ali começa a medir forças entre o Poder Executivo, representado pelo prefeito Inocente Villanova Júnior, o empresariado, representado pela Associação Comercial, e no meio disso tudo, a Câmara Municipal, porque horas alguns vereadores iam para o lado do prefeito, horas tensionavam para a Associação Comercial, mas há por trás de tudo isso um movimento ideológico, né, que tenta derrubar o prefeito. Para você ter uma ideia, o empresariado ele propõe uma espécie de boicote aos impostos, entendendo que aqueles valores cobrados não eram adequados, e o prefeito, sem recursos financeiros, ele não consegue executar projetos e serviços básicos. Então a gente tem ali final de 1953 e que depois vai se arrastar durante mais algum tempo, o lixo espalhado pela cidade, funcionários públicos entrando em greve, obras paralisadas e em determinado momento os funcionários cobrando o prefeito diz, olha, vocês não têm como receber o salário porque o presidente da associação comercial pediu para que ninguém pague impostos. Então vocês vão cobrar o presidente da associação comercial. E foram lá aproximadamente 80 funcionários até uma empresa chamada Dias Martins, era uma atacadista que ficava na Carneiro Leão com a Avenida Paraná, e foram até lá para cobrar o Américo Marques Dias sobre essa situação. Então passou por maus bocados. Então era um enfrentamento, um equilíbrio. A pesquisa ela não visa indicar culpados, mas ela visa apresentar fatos e muitas vezes, como papel de historiador, interpretar aquilo que as fontes não dizem, que é o mais interessante, né? Por que aquilo tudo aconteceu, como que aconteceu e, de fato, de que maneira aquele conflito, que foi o primeiro grande conflito do município de Maringá, moldou a estrutura daquilo que a gente vai chamar hoje de sociedade civil organizada e como que ela ainda hoje mede forças com as lideranças políticas. Você está vendo, gente? Que história interessante para que você possa conhecer essa história. Depois a gente vai fazer um convite especial sobre o lançamento do livro para que você esteja presente também e ter um exemplar do livro e se aprofundar um pouco mais. Miguel vai continuar com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. A nossa conversa vai continuar. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta com o historiador, ex-secretário da Cultura de Maringá, entende tudo sobre Maringá, idealizador do Maringá Histórica, falando para a gente dessa história da nossa cidade canção. Fica aqui comigo, Vozes da Cidade volta já já aqui na sua TV Evangelizar.
Esse é o programa Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Hoje, nosso convidado está aqui, Miguel Fernando, falando do lançamento da sua mais recente obra aqui na nossa cidade de Maringá. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, está sempre junto com a gente. Você pode também assistir o nosso programa através do YouTube, colocar aí nos grupos, compartilhar para que todo mundo tenha acesso ao nosso programa, tá bom? Eu vou trazer uma matéria, já eu volto com o Miguel. Acompanha comigo. Nos últimos anos, a corrida de rua ganhou espaço como um dos esportes mais acessíveis e democráticos no Brasil. Uma pesquisa recente da plataforma Ticket Sports revelou que entre 2022 e 2023 houve um aumento de 74% no número de inscritos em corridas na faixa etária de 18 a 25 anos. Nos parques em Curitiba, a corrida de rua é um espetáculo diário. Seja pela manhã ou ao final da tarde, as pistas estão sempre cheias de corredores de todas as idades. Mais do que uma prática esportiva, a corrida para muitos tem se tornado um estilo de vida, combinando lazer, saúde e superação pessoal. O Genival e a Alessandra são casados e vão juntos ao parque para correr. Ele pratica a modalidade esportiva há mais de 30 anos. O objetivo de, lá no futuro, eu poder ter uma autonomia, poder envelhecer bem, saudável. Então, por isso eu me mantenho sempre em atividade física. Pelo menos aí 4 ou 5 vezes por semana a gente está ou na musculação ou na corrida. Já para a Alessandra, a corrida veio como uma recomendação médica. Depois que eu passei dos 45 anos, a minha médica falou, ou você entra no remédio ou você faz um exercício mais pesado, mais intenso. E aí eu comecei na corrida e me dá muito alegria quando eu termino, bem-estar, eu não tomo nenhum tipo de remédio, então eu fiquei muito realizada com a atividade física e a corrida. A Silvana começou a correr durante a pandemia e não parou mais. Até outros esportes ela está praticando. Eu faço musculação, crossfit, então eu não quero parar, então eu quero fazer a corrida também. E eu acho bacana. De acordo com a Associação Brasileira de Corridas de Rua, o Brasil realiza cerca de 150 mil corridas de rua por ano, um crescimento médio de 13% no número de participantes. Entre eles, 37% são mulheres, um número que evidencia o aumento da participação feminina em um esporte historicamente dominado pelos homens. Os dados também apontam que em 2023 o Brasil atingiu cerca de 14 milhões de praticantes de corrida, com a tendência de crescimento até o final de 2024, chegando a 45%. Mas por que a corrida é tão atrativa? As pessoas querem fazer parte de um nicho, fazer parte de algo que seja grande. E as corridas agora elas estão tirando as pessoas dos barzinhos à noite e agora elas pertencem a esse nicho da saúde. E os benefícios são incontáveis. A atividade ativa cerca de 70% dos músculos do corpo nos primeiros passos. Aumenta a temperatura corporal e libera adrenalina e endorfina, promovendo a sensação de bem-estar, melhorando o condicionamento físico e reduzindo o estresse. O movimento, qualquer que seja, mesmo a caminhada, ela já vai fazer com que a pessoa tenha melhora na parte cardiovascular, na parte metabólica, diminuindo as doenças. Como dizem os corredores, só quem corre entende. Vozes da Cidade, aqui sempre com matérias especiais, já Maringá em Pauta também. A jornalista Luciana Macedo já está preparando mais uma edição do Maringá em Pauta, trazendo para você boas informações aqui na TV Evangelizar. O historiador Miguel Fernando está aqui junto comigo, falando do lançamento. Pode colocar na tela, por gentileza, o convite do lançamento do livro Poderes em Conflito. Você está acompanhando, o Miguel já apresentou aí algumas informações para a gente que nós vamos encontrar nesse livro. Você disse que o livro não busca saber aí quem estava certo, quem estava errado nessa situação, mas a gente fica curioso como que essa história terminou. Mas a gente percebe que ela vai continuando e esta sociedade civil organizada que nós estamos se fortalece cada vez mais. E o que você pode contar um pouquinho mais desse conflito que aconteceu nessa época, Miguel? Bom, foi um conflito bastante instigante, eletrizante, e muitos qualificaram na época como um verdadeiro arranca-rabo, né? Então, em determinada altura, o prefeito Inocente Villanova Júnior, ele faz de tudo para que a sua lei pudesse valer, a lei do seu Código Tributário.
mas ele não consegue medir forças com a Câmara Municipal nessa conjuntura. A Câmara revoga a lei do Código Tributário dele e acaba implementando outra lei. Ela promulga outra lei e, ao promulgar outra lei, ela acata as demandas do empresariado. E, de maneira bastante controversa, ela também estabelece um efeito retroativo nos impostos que foram recolhidos. Então, muita gente que pagou imposto entrava com um recurso na prefeitura, recebia o valor pago com uma diferença, porque entendia que teria pago a mais do que o valor que devia de fato, né? E o Inocente ainda continua em um conflito bastante grande com a Câmara, porque por trás de tudo isso, como eu disse há pouco, o que nós temos, interpretando o que as fontes não dizem, é uma disputa ideológica e partidária. Na primeira eleição do município de Maringá, a gente tem uma conjuntura onde 4 candidatos concorrem, mas há uma polarização entre 2, de fato. Um candidato que era apoiado pela iniciativa privada, pela poderosa Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que é a colonizadora responsável por implantar as cidades de Maringá e região. Então ela tinha um interesse efetivo de ter um representante no executivo que estivesse alinhado com os seus princípios, os seus objetivos. Isso não tem nada de errado, foi o papel que ela teve naquele momento. E ela patrocina então a campanha de Valdemar Gomes da Cunha pela UDN. Por outro lado, você tem, dentre aqueles 4 candidatos que concorreram, né, você tem um deles que é o Inocente Villanova Júnior. Inocente Villanova Júnior é um empresário, ele era um industrial, ele tinha uma serraria, mas embora ele tivesse posses, fizesse parte dessa classe empresarial, do empresariado, ele não tinha muita conexão com as elites da cidade, por uma série de fatores, né? Mas um deles que a gente pode interpretar é o fato dele estar distante do eixo central da cidade. Ele morava na periferia, muito próximo ao final da Vila Operária, onde hoje está a Avenida Tuiuti, ali ao lado da atual rodoviária, né? E esse fato dele estar distante o conectava muitas vezes com Marialva do que com o centro de Maringá. Ele mesmo dizia que era mais fácil fazer compras em Marialva do que vir para o centro de Maringá. Uma outra condição, estradas precárias, dificuldades e tudo mais. E somado a isso, o Inocente concorreu pelo PTB. O PTB, naquela conjuntura, era interpretado como um partido de esquerda, um partido do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, embora ele tivesse uma presença muito grande com as massas, ele era caracterizado ainda com aquilo que aconteceu no Estado Novo, quando ele implanta a sua ditadura. Então o que a gente tem ali é uma força entre direita e esquerda. Aquela polarização que a gente acha que é uma coisa nova já acontece há bastante tempo, especialmente aqui na cidade de Maringá. Só que quando todo mundo achava que o Valdemar Gomes da Cunha, conhecido como Valdemar Barbudo, venceria por ter o apoio da companhia e das elites, ele perde. E o Villanova acaba ganhando. Então começa um conflito já nesse momento. Bem, passa a questão do Código Tributário, todas essas disputas. O Villanova também comete equívocos por inexperiência administrativa, com a gestão pública, etc. E aí a Câmara Municipal identifica, ao buscar alguns indícios, que o Villanova estaria cometendo prevaricação. Que tipo de prevaricação? Como não tinha fundos nos caixas dos cofres do município, ele justificava que a única empresa que poderia vender para o município era a dele, porque ele não iria cobrar e sabia que nem todo mundo ia acreditar no crédito do município, que não tinha recurso à disposição. Então ele vende combustível e madeira das empresas dele para o município de Maringá. Aquela conjuntura já era interpretada como um problema desde a Constituição de 46. E aí a Câmara caça o Villanova. Só que o Villanova não abre mão. Ele disse, olha, eu só saio daqui morto, entrincheira a prefeitura, coloca jagunços armados e pede para o pessoal vir para cima, que ele só vai sair mediante uma guerra. E é assim que o Villanova, claro, ele vai conseguindo brechas, consegue um mandado de segurança, vai permanecendo no cargo, mas diante de um grande conflito que se dá, ele permanece até o final da sua gestão em 1956.
Então quem às vezes fala, e eu ouço isso com uma certa recorrência, nossa, Maringá é uma cidade tão pacata no passado, né? Não tinha confusão, não tinha problema. Teve muita arranca-rabo, sim. Teve muita confusão, muito problema e muita disputa. Então, essa foi a conjuntura que faz o plano de fundo daquilo que a gente interpreta no livro que vai ser lançado, Poderes em Conflito. Você quer saber mais? Quer? Dia 25 de novembro, às 6:45 da noite, às 18h45, está aparecendo aí na sua tela, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, na nossa SIM. A entrada é livre, o evento contará com a distribuição gratuita da obra. Você vai lá, você vai ganhar esta obra para que você possa se aperfeiçoar e possa entender muito mais dessa história da nossa linda cidade de Maringá. Miguel, parabéns por esse lançamento. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer sempre poder falar sobre a história de Maringá. Para nós é um privilégio, uma honra. E esse é um livro que nos ajuda a compreender um pouquinho mais de como que a cidade de Maringá se formou mediante as disputas políticas, institucionais e partidárias. E a história não acaba ali. A gente vivencia ela todo o tempo. Então contamos com vocês nesse dia 25 de novembro, às 18h45, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, gratuita, inclusive, a distribuição dele. Você é convidado especial para participar desse momento. Obrigado pelo seu carinho, como é bom saber que você está sempre junto com a gente. Amanhã eu estou de volta com Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Até mais, tchau, tchau.